Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Continuamos o estudo da série de Joana de Ângeles, a série psicológica, trazida pelo médium Divaldo Pereira de Franco. Como sempre iniciamos nossos estudos, vamos nos recolher a um lugar tranquilo, no momento oportuno, onde possamos ter a concentração plena a todas as mensagens que a espiritualidade superior vem trazer para nós. Vamos juntos nesse momento fechar os nossos olhos e levar o pensamento até Ti, Jesus, nosso irmão maior, e agradecer através de você ao nosso Pai por todas as bênçãos, pelo lar, pela família, pela saúde, por tudo que nos concede, pois sabemos que em tudo, Pai, a prova do Teu amor, a sinal da Tua misericórdia. Te agradecemos, Pai, pelos dons da vida, pelo lar, pela família, pela saúde, pelos nossos amores encarnados e desencarnados, que aonde eles estiverem, eles possam receber a Tua luz, o nosso amor na certeza do reencontro. Nos auxilia, nos ampara, nos provê com fé, com força e permita que possamos continuar na nossa jornada de transformação moral e íntima. Ampara esse trabalho, ampara todos os trabalhadores da Tua seara de Jesus, ampara todos que estejam nesse momento vibrando com esse estudo, para que possamos todos, sob a intuição dos Teus bons espíritos, receber o que precisamos receber dessas lições tão importantes. E em Teu nome, Jesus Cristo, nós pedimos autorização para iniciar os trabalhos. Assim seja, graças a Ti. Prosseguimos então no estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, uma série psicológica que se baseia na psicologia transpessoal que no mundo material foi trazido pelo autor Abraham Maslow, a ideia de que podemos olhar os problemas da psique humana para além do corpo físico ou das memórias da primeira infância, mas possamos ver a partir de uma dimensão transcendental, espiritualizada do ser humano. A Joana, nessa série de 16 livros, propõe para esses problemas que ultrapassam a psique humana desta encarnação a resolução através de uma terapia específica, a terapia do amor de Jesus, o único homem integral, o espírito que conseguia ter, e tanto do ponto de vista moral quanto intelectual, a plenitude, e, portanto, o espírito que nos indica o caminho para a nossa transformação íntima e moral. Iniciamos hoje o terceiro livro, Plenitude. Então, depois de Jesus e a Atualidade e o Homem Integral, estudaremos essa obra. E nessa obra, hoje, nós vamos analisar a introdução, e o capítulo 1 ao capítulo 4. E a Joana inicia a introdução de Plenitude chamando atenção para o modo como o homem se relaciona com o sofrimento, algo que nós vamos ver ao longo dos nossos próximos minutos de estudo na obra. Para alguns, a encarnação, como na imagem, é uma encarnação apenas onde nós vamos vivenciar situações de sofrimento, onde o sofrimento não só é parte integrante da vida, mas seria a única grande parte, que viver seria sofrer. E a Joana tenta desmistificar isso com a gente, chama a atenção que isso são concepções de filosofias pessimistas, de doutrinas religiosas que ainda são arbitrárias e enraizadas na ideia da dor como algo que vem do Pai, Vem ainda de uma filosofia utilitarista ou hedonista, que tenta ver o sofrimento como algo que é ruim, que deve ser fugido o tempo todo, que devemos buscar o tempo todo nos afastar dele. E por que isso é importante? Porque, de fato, essas doutrinas vão trazer a ideia de que a vida é sofrimento e que então nós devemos fugir do sofrimento a qualquer custo. O aborto, os suicídios, a eutanásia, os vícios, seria a forma do sujeito, diante do sofrimento que ele poderia não ter que evitar, ele evitar da forma como ele pode, buscando uma outra saída, buscando controle sobre esse sofrimento. E essas doutrinas acabam instigando esse tipo de comportamento
que não necessariamente são comportamentos que vão resultar na resolução da situação aflitiva. E tampouco vão considerar o porquê nós sofremos, né? De fato, embora a encarnação não seja só dor e sofrimento, ela reservará para cada um de nós, dentro das leis de causa e efeito, a parcela da dor e do sofrimento que precisamos reencontrar, como forma natural de ajuste ou reajuste perante as leis da vida, para todos nós que de alguma forma vilipendiamos os bens que são dados por Deus. Então Joana chama atenção para a gente que o sofrimento é um mecanismo natural de progresso, tanto progresso intelectual quanto moral, porque é através dele que nós vamos consolidar esse melhoramento. É através do sofrimento que nós, enquanto espíritos, vamos ser forçados a buscar novas saídas, novas soluções, a encontrar novos caminhos para nossos rumos, né? E aí Joana chama a atenção que de Krishnaduna, de Jesus a Kardec, todos buscaram o entendimento do homem e do seu relacionamento com a vida. Todas as filosofias e religiões ocidentais, né, buscaram encontrar a razão do sofrimento e a forma de superá-lo, ou superar as suas verdadeiras matrizes, ou as verdadeiras causas, não através das fugas, mas através da compreensão da dimensão maior do ser humano. E é por isso que fica o convite de Jesus, né? O convite de entender que para lidarmos com o ser humano e com o seu sofrimento, que é o grande objeto dessa obra, primeiro precisamos entender qual é a grande problemática do ser humano. Uma problemática que não está para fora, está dentro. Uma problemática que nós carregamos, que é o desconhecimento. O desconhecimento de nós mesmos. Quem nós realmente somos, quem nós realmente trazemos dentro de nós, ainda é um grande desconhecido. Ainda há em nós, e nós vamos ver isso ao longo das obras da Joana de Ângeles, né, uma série de características, de elementos que nós não conhecemos e que fazem parte do que nós chamamos, ou iremos identificar em algum momento, de individualidade. E entender que nós não nos conhecemos plenamente, né? Ao contrário, nós somos desconhecidos para nós mesmos e precisamos nos conhecer, é a primeira etapa para entender que os sofrimentos, então, também têm causas que para nós são desconhecidas. Que também, igualmente, os fatores que vão desencadear ele, nós não somos capazes ainda de conhecer. E que nós não podemos tratar o efeito sem conhecer a causa. Nós não podemos achar que podemos fugir do sofrimento sem entender as suas razões. E para entender as suas razões, nós precisamos entender quem nós somos, entender as nossas escolhas e é importante entender as matrizes e as raízes reais desses problemas. E a Joana chama a atenção que nessa obra ela vai trazer, a partir de uma visão não só cristã, moderna, ocidental, né, mas uma visão também budista, oriental, né, uma solução espírita para o problema do sofrimento. Ela vai usar a filosofia oriental ocidental, né, o que aproxima Buda de Jesus, para mostrar para a gente como lidar com essa questão do sofrimento. E isso, tanto em Buda quanto em Jesus, vai nos convidar ao autodescobrimento, né? Essa jornada íntima de compreensão de quem nós somos, a essa busca a partir disso de uma vivência evangélica, a partir de determinados novos valores, com comportamentos que de forma mais lúcida, a partir de um ensaio ou de um trabalho de ação que nos ilumine, vai nos conduzir a uma caridade fraternal e vai mostrar, como sempre, o amor como a única grande saída, a única grande solução para os sofrimentos da nossa vida, para as dores que nós ainda carregamos em nossas almas. E aí a obra Plenitude, portanto, ela é dividida em 14 capítulos, né? E nesses 14 capítulos nós vamos ver o tema do sofrimento sendo analisado pela Joana, né? No capítulo 1, sofrimento. No capítulo 2, ela vai analisar os sofrimentos humanos. No capítulo 3, as origens que esse sofrimento tem. No 4, como cessar o sofrimento. No 5, os caminhos que conduzem a essa cessação do sofrimento. No capítulo 6, o altruísmo.
No capítulo 7, os motivos de sofrimento. Os capítulos 8, caminho para a saúde. E no 9, o processo de autocura. No capítulo 10, a terapia desobsessiva. No capítulo 11, as terapias alternativas. No capítulo 12, o sofrimento ante a morte. No 13, o sofrimento além-túmulo. E no 14, a libertação do sofrimento. E assim vão ser os nossos próximos estudos. Hoje, como já falado, da introdução até o capítulo 4. E aí começamos com o sofrimento. E a imagem tela é um tanto representativa, né? A ciência moderna, com os avanços da tecnologia, traduzem um comprimido para cada dor que o corpo humano enfrenta ou vivencia. O homem moderno, o homem do século XX, é o homem que encontra no cardápio da medicina moderna a solução para qualquer tipo de dor ou sofrimento, através de analgésicos, de medicamentos que podem, pelo menos temporariamente, afastar a consequência da dor, sem que, no entanto, necessariamente encontrem as suas razões. Bem, Joana faz uma crítica contundaz a isso, né? O homem empenha-se em eximir-se da dor e do sofrimento de qualquer forma, sempre na busca do prazer e de uma existência tranquila. A cada momento nós buscamos ter uma existência calma, tranquila, onde possamos usufruir tudo que a matéria nos oferece e sentir todo tipo de alegria que ela pode nos proporcionar. Por vezes esquecemos que o propósito da encarnação não é usufruir das coisas materiais, mas é o aperfeiçoamento do próprio espírito. Essa visão imediatista que o homem tem faz com que ele não entenda o papel que a dor produz em relação à nossa encarnação, ou que ele não entenda o papel que a dor produz no que tange ao nosso processo evolutivo. Então ele acaba considerando a dor como um algoz, um inimigo, alguém que atrapalha os seus interesses imediatos, e não alguém que vem lhe trazer algo para gerar o seu aperfeiçoamento. Se nós pensarmos na encarnação como uma proposta de amadurecimento, não só amadurecimento mental, mas espiritual, nós vamos entender que a dor não é um mecanismo de punição. Ela é um mecanismo que a própria vida utiliza para colocar a vida a serviço da vida, ou seja, a compreensão de que nós precisamos progredir e que esse progresso pressupõe alguns reajustes. E esses reajustes, a dor vem nos trazer, vem nos convidar para que possamos fazê-lo. Então, de fato, qualquer esforço para mitigar a dor, para fugir da dor, sem encontrar suas causas atuais, não resulta num fenômeno de saúde real. Então, se a pessoa está doente, mas ela toma um medicamento para curar a doença, sem investigar o porquê ela desenvolveu a doença, ela continuará doente, ela só não apresentará os sintomas da doença. Assim o é na vida, onde diante das diversas dores que a vida nos traz, diversos sofrimentos que nós vivenciamos nas mais variadas esferas, se nós não formos capazes de encontrar a razão do sofrimento, nós ainda continuaremos vivenciando o fenômeno da dor, porque a dor vai ser sempre esse convite em que está nos chamando para vivenciar ou identificar as causas que levam ao sofrimento, e não só os efeitos, né? E isso significa admitir que, no final das contas, todo o processo de dor e de sofrimento, ela nasce com o próprio espírito, né? É o espírito em si mesmo que é sempre responsável, de forma consciente ou não, pelo estágio de aflição que ele vivencia. Então, apenas quando esse espírito ele passa a enfrentar um estado de harmonia interior, ele vai conquistar efetivamente a sua paz e vai fugir da dor ou sofrimento. Por isso que a dor ou sofrimento não é algo evitável ainda no nosso mundo de provas e expiações. Pois diante de espíritos que nós somos ainda imperfeitos, todos nós enfrentaremos ainda desajustes que nos conduzirão a esse estado de aflição que vai nos gerar, por sua vez, a dor como um mecanismo a nos chamar ao reajuste e a busca pela conquista da nossa harmonia interior, da nossa harmonia íntima. Então, o sofrimento acaba sendo, como na imagem, uma escolha do próprio espírito, ainda que não seja uma escolha que ele considere consciente, mas que acaba o sendo, né?
E é uma doença, portanto, que está ligada à própria alma, né? Então a Joana chama a atenção de que sofrimento é doença da alma que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. O que está por trás do sofrimento enquanto doença é ainda o modo como há uma predominância das sensações sobre os sentimentos para cada um de nós, o que vai fazer com que, obviamente, nos encontremos em sensações ou em situações de desequilíbrio. Então, ao invés de me alimentar corretamente com o que eu devo me alimentar preservando minha saúde, eu me alimento com aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá sabor. Eu me alimento com comidas que sejam gostosas ou sejam apreciáveis ao meu paladar. E aí, nessa busca pela sensação em vez do sentimento, em vez da busca da prudência, a busca da sensação do prazer, eu acabo, por exemplo, passando mal do estômago, né? Eu acabo, por exemplo, encontrando a doença no corpo físico como resultado. Então, o sofrimento é essa doença da alma que ela está sempre exteriorizada pelo modo como a sensação ainda predomina sobre o espírito e faz com que ele escolha tomar decisões baseadas nelas ao invés dos sentimentos. E isso é típico de um espírito que ainda está numa fase de interesses imediatistas, como nós. De um espírito que ainda não entende a importância do sacrifício daquilo que virá pelo atual, daquilo que não entende a importância ainda de uma vida de equilíbrio e de sacrifícios, ao invés de uma vida de busca de satisfação dos seus desejos. Então, esse espírito que ainda está vinculado a paixões primitivas, né, que ainda está vinculado às necessidades da matéria, que ainda conserva o orgulho, o egoísmo, todos nós, meus irmãos, que ainda deixamos a predominância da matéria ser forte sobre nós, faz com que nós orientemos os nossos interesses na busca do gozo, na busca do prazer, na busca da realização dessas coisas materiais. E aí, sem um sentimento equilibrado a orientar as nossas ações, ou sem uma ética necessária de como devemos nos comportar, acabamos criando situações conflituosas, e essas situações conflituosas desarmonizam nossos campos energéticos, né? Desarmonizam as nossas defesas orgânicas e faz com que nós acabemos vivenciando situações de dores e sofrimentos, né? Então, Joana diz para a gente que o sofrimento não é imposto por Deus, porque na realidade ele está dentro do livre-arbítrio de cada criatura, que vai, a partir do modo como ela transita pelas sensações ou não, do modo pelo qual ela opta por deixar predominar suas paixões primitivas ou não, encontrar a intensidade e a duração desses sofrimentos, dessas dificuldades na sua estrutura evolutiva. Ou seja, as resistências morais que ela vai efetivamente enfrentar estão de acordo com o seu estágio espiritual. Então, quanto mais ela for capaz de resistir, eventualmente, né, a essas paixões primitivas, a essas sensações e a busca efetivamente por uma conduta equilibrada, a tendência é o estágio espiritual que ela se demorar ser mais rápido do que eventualmente o estágio espiritual daqueles que preferem prevalecer ou deixar prevalecer esse tipo de sofrimento, esse tipo de tendência que essas matérias exercem sobre o espírito, né? Então, o sofrimento nunca vai ser uma imposição divina, mas é uma imposição do próprio espírito, que deve encontrar resistências morais para poder, dentro do seu estágio espiritual, resistir e, portanto, reencontrar a harmonia dos seus campos orgânicos e evitar o sofrimento de qualquer forma. Isso envolve, como na figura do Data Show, né, um autoencontro. Eu, de fato, encontrar-me e entender que o fato de eu estar doente não significa que a doença é um agente externo que veio e me causou mal, mas que houve em algum momento no meu próprio campo energético um desequilíbrio que fez com que, de fato, eu estivesse aberto a essa doença se manifestar. Ou seja, pressupõe um autoencontro de identificar que, de fato, a origem do sofrimento, a origem da dor, encontra-se sempre no espírito e não externo. Quando, ao contrário, nós tendemos sempre a procurar a busca do lado de fora, né? O problema da minha vida é o meu chefe, é a minha esposa, é o meu vizinho. A gente sempre tende a olhar para o lado externo e tentar identificar a razão do problema para fora.
quando na realidade a razão do problema do sofrimento é interno. E nós precisamos enfrentá-lo, não fugir dele. Então fugir, escamotear, anestesiar, né, como algumas pessoas fazem, anestesiando através dos vícios, da desesperança, né, da falta de fé, o sofrimento, são métodos absolutamente ineficazes, né? São mecanismos que estão alienando a pessoa e postergando a realidade. Nós precisamos reencontrar e encontrar as razões do nosso sofrimento, evitando que ele se complique ainda mais com o tempo que a gente vai perder enquanto a gente não estiver enfrentando, né? Precisamos encontrar uma atitude corajosa de examinar os nossos sofrimentos e de enfrentá-los com lucidez, né? Buscando um efeito terapêutico capaz de gerar paz, né? Ou seja, enfrentar os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, com uma visão muito clara do porquê isso está acontecendo e como a gente pode encontrar paz. Então, Joana diz para a gente que é de um significado extremamente positivo ter equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, né? Diante do sofrimento é quase sempre difícil a gente manter-se em harmonia, porque a gente entra em desespero diante da situação. Mas Joana diz que nesse momento é o momento que a gente precisa mais do equilíbrio mental e moral, porque é através dele que a gente vai poder, de fato, meditar com calma as razões do sofrimento, encontrar a oração como fonte que nos vai aurir de energia, né? E, acima de tudo, de compreensão, para que nós possamos, de fato, iluminar a nossa consciência e identificar a razão pelo qual nós estamos sofrendo e como nós devemos agir corretamente para o sofrimento ser superado. Então, o sofrimento demanda da gente, ironicamente, muito mais equilíbrio do que quando a gente está num período já de equilíbrio. Porque ele vai demandar que, de fato, nós sejamos capazes de, apesar da dor que está nos incomodando, apesar das dificuldades que nos aparecem, sermos capazes de, com consciência e lucidez, olhar para a situação, para tentar examinar as causas desse sofrimento e poder, então, encontrar uma forma de solucioná-lo ou solvê-lo, trazendo com uma conscientização mais plena, né, o equilíbrio que eu preciso identificar para alcançar essa paz que eu tanto preciso ter. Então, uma tarefa que depende muito de autoencontro, né? Que depende muito dessa nossa capacidade de olhar para nós mesmos com um certo grau de seriedade, um certo grau de distanciamento, onde possamos identificar de fato ou buscar identificar quem nós somos. No capítulo seguinte, a Joana procede com essa discussão, chamando a atenção que se o sofrimento, né, ele de fato provém do desajuste do espírito, né, e que de fato é um convite para que ele possa encontrar as suas verdadeiras causas, ela propõe fazermos então uma análise dos sofrimentos nesse item, e aí ela usa inicialmente a figura do próprio Buda. E ela chama a atenção para a gente que Buda ensinava que a única função da vida é lutar para se libertar do sofrimento. Ou seja, que nós podemos encarar a existência como uma existência onde sofrimentos são colocados para o indivíduo e que a sua grande tarefa é saber lidar com esses sofrimentos, saber superá-los e encontrar a forma de superação deles, né? Então, para que o homem se liberte, o Buda estabeleceu 4 verdades, né? O sofrimento, as suas origens, a cessação do sofrimento e o caminho para a libertação do sofrimento. E aí, quando ele vai tratar o sofrimento, né, nas suas 4 nobres verdades, ele vai dizer que o sofrimento pode ocorrer de 3 formas, né? O sofrimento da impermanência, o sofrimento que resulta dos condicionamentos e o que ele chama o sofrimento dos sofrimentos, né? E é esse que a Joana destaca para a gente estudar, que o sofrimento dos sofrimentos para Buda é o sofrimento que é resultado das aflições que o mesmo pessoa proporciona a si mesmo. Por isso que ele é o sofrimento do sofrimento, né? É o sofrimento que nós mesmos causamos a partir das nossas aflições, né? E aí na imagem a gente vê um corpo humano que tem várias partes aí iluminadas, né? Várias partes que podem estar sentindo dor, né? E aí a Joana chama a atenção de que a dor, ela pode ser sempre física ou mental, né? E essa dor, né,
ela é, na realidade, resultado sempre de uma doença, né? E ela deve ser vista em si, né? O sofrimento como uma forma de doença. E ela chama atenção para a gente que no estágio evolutivo que nós estamos, as doenças são inevitáveis. Porque a matéria vai agir sobre os nossos corpos primitivos, né? E ela vai estar sujeita aos sofrimentos constantes que os nossos corpos vão gerar a partir das distonias mentais frequentes que nós temos. Ou seja, enquanto somos espíritos que ainda não temos o equilíbrio muito claro, nós vamos ainda ter distonias mentais, nós vamos ter ainda uma energia desequilibrada que vai fazer com que no corpo se opere através de doenças. E as doenças, portanto, nessa fase vão ser inevitáveis, né? Então, a doença ela vai ser sempre considerada o resultado do desequilíbrio energético do corpo a partir da fragilidade emocional do espírito que o tenha. Então, os vírus, as bactérias, né, os parasitas, eles não são responsáveis pela presença de doença, eles só vão se nutrir do nosso corpo, eles só vão aproveitar da fragilidade do nosso corpo nas áreas que a energia estiver debilitada. E a energia vai estar debilitada a partir da nossa fragilidade emocional, da nossa falta de capacidade ainda de manter uma sensação de equilíbrio pleno, como está na imagem, né? Da nossa capacidade de fato encontrar um estado de equilíbrio completo. Então, a conduta moral e mental do homem impregna o seu organismo. O corpo físico reflete a conduta mental e a conduta moral que nós temos. E o nosso sistema nervoso ele vai veicular esse tipo de energia salutar ou deletéria pelo nosso corpo, construindo saúde ou doença. Então, as vibrações deletérias do nosso corpo, ou seja, quando a nossa conduta mental está baseada em energias ou sentimentos desequilibrados, como a raiva, o ódio, né, e outros afins, vai fazer com que ele emane vibrações deletérias que vão bloquear as áreas por onde a saúde ou a energia saudável deveria emanar e fazer com que abra-se campos para que as enfermidades se instalem no nosso corpo físico. Então, assim, além dessas energias, desses pensamentos, né, dessa conduta mental e moral desequilibrada, as próprias situações de tensionamento físico, mental e emocional também vão ser responsáveis pela doença, né? Vai ser o que o Buda chama a atenção, o sofrimento que gera sofrimento. O espírito está vivenciando uma situação de sofrimento e isso vai gerar sofrimento, né? Ou seja, ele está numa situação de tensão forte, essa situação de tensão forte vai gerar uma doença no seu corpo físico como resultado disso, né? E aí, nesse caso, não adianta recorrer apenas às terapias tradicionais que são capazes de remover os sintomas, como já foi falado aqui, o médico te dá um comprimido para tirar a dor, mas ele muitas das vezes não consegue alcançar a enfermidade de uma forma mais profunda, a sua verdadeira razão, né? Então, a cura verdadeira só vai vir à medida em que a gente conseguir canalizar as energias da vida de forma correta, fazendo que as cargas energéticas nossas equilibradas façam com que o nosso sistema energético imunológico responda de forma equilibrada e liberando de fato o doente da sua doença para que ele possa melhorar o seu estado de saúde, né? Então, as causas profundas da doença estão sempre no indivíduo, que tem que se autoexaminar, para tentar entender quais são as circunstâncias e situações que estão conduzindo ele à doença e para que ele possa, enfim, se libertar desse sofrimento, encontrando o equilíbrio mental e moral necessário para que ele possa espraiar a energia saudável e que o corpo possa responder nesse seu sistema imunológico, energético, liberando das doenças desses agentes que surgem para se apropriar desse campo desequilibrado, como acontece. Para isso, ele obviamente precisa olhar a origem dos seus sofrimentos, que é o que Joana trabalha nesse próximo capítulo, né? E aí a imagem mostra várias pessoas carregando as suas cruzes, né? De fato, todos nós, em alguma parcela, vamos vivenciar a encarnação como oportunidade de reencontro para autoajuste, né? Para reencontrar as dificuldades que nós precisamos vivenciar. Segundo o budismo, né, os sofrimentos podem vir de condições de dentro ou condições de fora, né?
E eles dividem isso no que eles chamam de condições kármicas, né? São aquelas que a gente já traz, né? E as emoções perturbadoras, aquelas que na realidade não estão vindo de fora, estão vindo de dentro, né? E aí o homem é, portanto, sempre o autor do seu próprio destino, né? A gente é a síntese das nossas existências, né? Nós somos resultados, né, das situações do livre-arbítrio e do determinismo, né? Ou seja, nós somos resultado daquilo que a gente escolheu e daquilo que nós construímos para nós como resultado das nossas escolhas. Entendam o determinismo aqui também como resultado do livre-arbítrio. Do modo como nós escolhemos, cria ou constrói para a gente também as nossas consequências futuras. Então o indivíduo é sempre resultado das suas ações anteriores, ainda que elas não apareçam de forma imediata. Joana vai chamar atenção, né? Às vezes o que nós vamos fazer numa encarnação vai aparecer daqui 2 ou 3 na frente, como uma situação de reajuste ou de reparação. Mas ainda assim resultado da nossa solidariedade entre as encarnações. O resultado do fato de que nós, como autor do nosso próprio destino, vamos construindo as nossas existências e as nossas consequências, né? Então, os sofrimentos humanos de natureza kármica são resultado desses determinismos que o próprio Espírito cria, que nós chamamos de provas ou expiações, né? As provas e expiações são determinismos criados pelo próprio Espírito, com a ideia de reajuste, não de sofrimento. Precisamos superar a ideia de que provação ou expiação é dor ou sofrimento, né? Aqui a gente está trabalhando justamente a ideia de que elas são a origem dos sofrimentos humanos, porque são circunstâncias que, de uma forma geral, o determinismo vai trazer como necessariamente algo que o espírito precisa vivenciar. Então, se a prova ou expiação ela é necessária, não necessariamente o sofrimento é. Então, o que está por trás da prova e expiação não é o sofrimento, é educar e reeducar, fazendo com que a criatura esteja disponível ao seu crescimento íntimo, para que ela se prepare para a plenitude que aguarde. O sofrimento, nesse caso, não é obrigatório. Na realidade, ele é opcional, porque nós podemos usar as nossas provas ou expiações com reajustes de conduta, com amor. E essa imagem belíssima é de Madre Teresa de Calcutá, um exemplo maior disso, de como nós podemos usar o amor como essa grande mola propulsora do nosso progresso intelectual e moral e da nossa transformação íntima e preparação para a plenitude. Então, na realidade, né, no mapa dos nossos compromissos, né, não existem injunções aflitivas ou conjunturas traumatizantes e irreversíveis, né? No grande mapa da vida, é muito raro nós termos algo que seja absolutamente inexpugável da nossa encarnação. Ao contrário, existem várias opções de como agir que a vida vai trazendo para a gente, que vão nos conduzindo com a opção do trabalho e do amor a soluções que nos deem um resultado diferente do sofrimento. Não necessariamente no mapa das nossas provações e expiações, o sofrimento seja um resultado inevitável. Ao contrário, as próprias opções de caminho que a vida vai trazendo para a gente são opções para que nós possamos reencontrar esses reajustes através do trabalho, do amor, através da transformação. Então a ação do amor vai nos brindar sempre com excelentes chances, né, de alterar para melhor o desempenho das nossas atividades, né? Ele vai permitir de fato, né, que nós alcancemos as metas desejadas sem que necessariamente passemos pelo processo de desgaste ou pelo processo de sofrimento que poderíamos ter que passar. Ao contrário, o que o mapa vai trazer para a gente é a possibilidade de, com cada aprendizado, com cada esforço, né, nós ascendemos pelo amor, né, pelo comprometimento com o valor moral. Então, qualquer compromisso negativo que ressurja na nossa encarnação, né, qualquer situação planejada para dor ou para sofrimento, né, ela pode de fato ser adulterada, ser alterada a partir da medida em que o amor suaviza e o trabalho edifica, né, consola, né, na medida em que nós podemos usar o equilíbrio e novas escolhas como novas formas de ajustes, novas formas de aprendizado, novas formas de melhoramento, né?
E aí essa imagem belíssima de Jesus mostra disso, né? O amor do Rabi conosco, o modo como Jesus nos mostra que o amor é a solução, não apenas a solução no sentido de ser a única meta que precisamos alcançar, né? Mas acima de tudo, do modo como o amor é capaz de gerar a nosso próprio processo de autocura, né? O amor ao próximo, né? Como o amor a nós mesmos, né? Esse amor a nós mesmos, né? É o amor que cura, o amor que nos liberta, o amor que nos mostra, né? Olha o que Jonas fala, que lindo, né? O amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões, né? O amor provém dessa psique divina do Pai, né? Que é capaz de, em qualquer expressão, libertar, curar, né? Em qualquer expressão, é capaz de produzir a saúde no seu sentido mais amplo. O amor é sempre o conselheiro sábio em qualquer circunstância, orientando com eficiência e produzindo resultados salutares que propelem ao progresso e à felicidade. Na raiz de qualquer tipo de sofrimento, sempre será encontrado como seu autor o próprio espírito, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor no processo da sua evolução. Então, a fim de apressar a recuperação, eis que se inverte a ordem do acontecimento, sendo a dor um meio de levá-lo de volta ao amor, por cuja trilha se faz pleno. Olha que belíssima mensagem, né? O que está por trás do nosso sofrimento é o modo como, em alguma medida, o amor não é o caminho, né? E aí, como nós não trilhamos o caminho do amor, trilhamos o caminho da dor, né? Ao invés de trilhar o caminho dos sentimentos, trilhamos os das sensações. Ao invés de trilhar o caminho do equilíbrio, escolhemos o caminho do desequilíbrio. E aí, uma vez que nós trocamos o amor pela dor, a dor aparece como forma de nos reconduzir ao amor e nos trazer de volta a uma solução capaz de fazer com que nós entendamos a importância desse sentimento e que possamos, de fato, utilizá-lo como forma de melhoramento e de encontro do nosso equilíbrio, né? E é por isso que Joana, no próximo item, né, cessação dos sofrimentos, né, ela vai nos chamar a atenção de que a forma de cessar os sofrimentos envolve necessariamente isso, né? Envolve necessariamente a nossa capacidade, né, enquanto doentes que somos, enfermos que somos, né, nós buscarmos a terapia adequada para estipar a causa da nossa dor, né? Nós precisamos fazer esse caminho de encontro com o amor, nós precisamos fazer esse caminho de encontro, né, com as fontes que são geradoras desse sofrimento, para identificar quais são elas, né, e identificar como nós estamos utilizando elas de forma inadequada, né, entender qual o mau uso que está gerando ela, para que nós possamos fazer cessar essa energia desequilibrada e fazer surgir essa energia que seja capaz de nos acionar e de nos vitalizar com equilíbrio, com a saúde, com amor. Então isso envolve um processo de conscientização responsável muito claro, né? Em que o espírito precisa identificar por que eu sofro, quais são as origens do meu sofrimento, como eu posso trabalhar ela, como eu posso direcionar, né, essa situação, como eu posso planejar a saída para essas situações e a partir disso, com essa consciência responsável, nós educarmos os nossos pensamentos, nós disciplinarmos os nossos hábitos, nós encontrarmos as seguranças, né, e os recursos necessários para que nós possamos vivenciar e superar a situação de sofrimentos que só depende de nós mesmos, né? O encontro da saída é esse encontro do amor, né? Esse encontro do alto amor que é capaz de olhar para si, olhar para os seus atos, olhar para os seus pensamentos, né? Disciplinar as emoções, disciplinar os pensamentos para que consiga de fato encontrar uma saída, uma solução para isso, né? Uma solução para o sofrimento, se for possível. Porque Jonas chama a atenção que em alguns casos o sofrimento, tristemente, ainda é a melhor terapia para o progresso humano.
Em alguns momentos é melhor que o espírito sofra, porque ele se compromete menos, ele encontra menos energia para praticar o desequilíbrio, né, do que ele não está sofrendo. Triste isso, né? Então, em situações como essa, onde o comportamento poderia piorar, né, onde o espírito ainda imaturo, se não tiver em sofrimento, pode usar essa energia para se comprometer mais ainda, né? A duração do sofrimento nesses casos acaba ajudando, acaba contribuindo para que ele possa estar inibido de praticar ainda mais erros, para que ele ainda possa se avaliar com mais calma os atos e ter cuidado. Então, a Joana chama a atenção, o importante é sempre entender que a educação da mente, a disciplina da vontade, o controle das emoções é o passo inicial para nós tirarmos qualquer situação aflitiva, né? Para que nós possamos construir uma responsabilidade atual, uma responsabilidade que seja capaz de conduzir a um resultado saudável, a um processo de saúde, né? A um processo de cura equilibrado, né? Educar as nossas emoções, educar os nossos sentimentos, né? Controlar para que de fato eles possam efetivamente serem capazes de conduzir a nossa saúde mental. Então, a recomendação que Jesus nos dá sobre a eficácia do amor, né, é incontestável, né? O amor é responsável pelo valor verdadeiro da felicidade humana. Ele nos dulcifica, ele nos edifica, né? Ele é capaz de nos fazer agir com mais equilíbrio, porque quando a gente ama, a gente pensa melhor nas nossas decisões, a gente orienta elas por um valor ético e pelos anseios do nosso próprio coração, né? Então, construir esse espaço de lucidez, né? De autoencontro, de identificar suas emoções, de controlar e orientá-las pelo amor é a forma de alcançar o verdadeiro bem-estar, porque o amor permite que não só eu perdoe o outro, mas perdoe a mim próprio, né? Ele permite não só que eu crie um clima de harmonia para com o outro, mas comigo próprio. Ele permite que a gente se liberte do clima de sofrimento. Então, a capacidade de utilizar o amor como forma de higienização mental, nos libertando de qualquer lixo de pensamentos, né? Que sejam pensamentos de ódio, de dor, de tristeza, de insatisfação, né? Ajuda a nos restabelecer o equilíbrio espiritual e abre o campo específico para nós construirmos a saúde. E é por isso que Joana vai chamar a atenção para a gente que o amor é essa fonte inexorável de saúde, é essa fonte capaz única de vencer o sofrimento, porque é a única que é capaz de fato alcançar suas origens e expurgar dentro das suas origens efetivamente aquilo que não traz equilíbrio, aquilo que não traz a saúde, aquilo que não traz a plenitude por ser. Para o caminho do amor é o caminho da felicidade, né? É o caminho da superação do sofrimento, é o caminho da superação da dor para o espírito. E é por isso que o caminho do amor, que é o caminho do nosso irmão Jesus Cristo, é o verdadeiro caminho para todos nós que desejamos alcançar a plenitude, desejamos alcançar o nosso melhoramento íntimo. E com essa lindíssima reflexão da importância do amor como fonte da vida, não só da vida material e espiritual, né, mas fonte dessa saúde em todos os níveis, nós agradecemos ao Pai por mais esse estudo, por mais essa oportunidade de luz, por mais essa oportunidade de aprendizado que tivemos hoje. Te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que você nos concede, por tudo que você nos dá, a saúde, a família, os amigos, os amores. Te agradecemos o trabalho, o descanso, tudo que você nos dá, o alimento espiritual, o alimento material, né? Tudo que você nos concede como prova desse amor que vibra em Ti e esse amor que precisa vibrar em nós. Te agradecemos por tudo, Pai, te pedimos pelos nossos amores encarnados e desencarnados, todos aqueles que sofrem nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, aqueles que estão em dificuldade em qualquer lugar, Pai.
que todos os seus irmãos, todos os seus queridos filhos possam receber de Ti, não só a Tua luz, o Teu amor, mas a certeza de que você está conosco a cada momento, nos amparando, nos auxiliando, nos trazendo. Nos ajuda a construir em nós a nossa saúde física, espiritual, mental, a construirmos em nós o amor como uma grande solução para qualquer tipo de desequilíbrio, dor e sofrimento. Nos auxilia a nos mantermos nessa jornada de autoaprendizado, de melhoramento, e nos ajuda a construir em nós cada vez mais pessoas melhores, pessoas que buscam se encontrar e encontrar a Ti. Esteja conosco hoje e sempre, Pai. Damos graças a Ti e em Teu nome encerramos os trabalhos de hoje. Assim seja, graças a Ti.